Olá, estamos no ar com mais um Direito em Debate. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Eduardo Amaral Alves. Dr. Eduardo é titular do Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil, das pessoas jurídicas. Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Santa Rita do Sapucaí. Dr. Eduardo, obrigado. Eu que agradeço aí o convite do Thiago, da TV Câmara de Pouso Alegre, para falar um pouco dessa especialidade de títulos e documentos, que é pouco falado, mas também é muito importante para que a sociedade conheça, e falar de uma forma simples, para que o entendimento fique fácil. Agradeço o convite. Muito obrigado. Agradeço, sair lá de Santa Rita e vir aqui compartilhar os seus conhecimentos. Dr. Amaral, que é graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduado em Direito Empresarial pela FMU e pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Universidade Anhembi. Eduardo, gostaria que você contasse um pouquinho para nós a sua história, de onde você veio, o que você fez antes de chegar aqui em Santa Rita. Perfeito. Eu sou paranaense, pelo sotaque já vão perceber um pouco que eu não sou de Minas, porém me considero um pouco mineiro, estou há 10 anos em Santa Rita, mas eu comecei a minha vida no direito, me formei pela Univale em Santa Catarina em 2004, aí fiz a OAB, passei e comecei a advogar na área de direito civil, mais voltado ao direito empresarial, em São Paulo, em recuperação de empresas, em falências. E atuando há 6 anos como advogado, eu resolvi passar para a área de concurso, com o desejo de fazer um concurso para procurador de Estado. E iniciando os estudos, surgiu em 2010 uma decisão do CNJ, onde vagaram vários cartórios que foram assumidos depois de 88, como já foi falado em outras entrevistas, com a Constituição de 88, os cartórios eles se tornaram providos por concurso público, e eu vi uma oportunidade também de uma pessoa que não tem relação nenhuma com cartório, tivesse a chance de conseguir alcançar esse desejo desse concurso. Então em 2010 eu comecei a estudar, e em 2011 eu fui agraciado no concurso aqui de Minas Gerais, e em 2013 eu comecei no registro de títulos e documentos civil das pessoas jurídicas em Santa Rita, cidade vizinha aqui de Pouso Alegre, cidade irmã, e estou lá há 10 anos, muito feliz e aprendendo muito também. Parabéns por todas essas conquistas. E Dr. Eduardo tem aqui também uma condição especial que hoje, por conta da recente lei estadual, houve anexações de cartórios, e hoje você também responde pelo registro de imóveis de Santa Rita do Sapucaí, não é isso? Então hoje você é oficial de registro de imóveis, títulos, documentos e civil das pessoas jurídicas. Eu falo que é 3 em 1, são 3 cartórios em 1. Foi uma lei de proposta do tribunal, foi proposta no final de 2021, mas ela foi proposta a partir de um estudo que que o tribunal fez por alguns anos para reestruturar toda essa parte dos cartórios em Minas Gerais. Como já havia discutido em outros programas, toda a sede de comarca tem que ter cada especialidade: registro de imóveis, registro de títulos e documentos, protesto, registro civil de pessoas naturais e 2 de notas. Mas com os concursos acontecendo, então via que tinha muita serventia deficitária. Então a pessoa saía do estado dela, ou até de Minas, ia para outra cidade, assumia uma serventia que não era viável economicamente. Então a renúncia aqui em Minas Gerais era muito grande. Diante disso aí, e de estudos dos tribunais, foi proposta essa lei de reestruturar essa questão dos cartórios em Minas. Então, em cidades de primeira entrância, que a gente fala, terá 2 cartórios só,
né? Um cartório que vai unir pessoas naturais, registro de pessoas naturais, protesto e notas, e outro cartório que vai ser títulos e documentos de pessoas jurídicas com imóveis. Cidades de segunda instância serão 3 cartórios, o primeiro de notas com o RCPN, que é Registro Civil de Pessoas Naturais, um outro cartório que é o segundo de notas com protesto, e, como é em Santa Rita, títulos e documentos com imóveis. E aí, em cidades maiores, a tendência é dividir, né? É abrir mais oportunidade para que sejam instalados cartórios. Aqui em Pouso Alegre, a previsão é que quando vagar, né, o registro de imóveis, é que seja aberto mais 2. Então serão 3 cartórios de imóveis, mas quando vagar, né? A partir do momento que vagar e para concurso, serão abertos mais cartórios. Então isso aí é para equalizar e viabilizar financeiramente a pessoa que quer ter um cartório, porque hoje exige muita investimento em tecnologia, em gestão, para que a população seja atendida de forma célere, rápida, né, e com um serviço bem prestado. Perfeito. A origem dos cartórios, né, de ser uma delegação para o particular exercer, foi justamente para garantir mais eficiência. Isso, né? Aí o Estado delega para o particular exercer uma função que seria do Estado mesmo, né? Tudo que se faz no cartório é uma prestação de serviço público, e essa pessoa assume aquele serviço e não tem condições de prestá-lo. Né? Então, realmente, tem muita fundamentação, né? Essa alteração legislativa. Pois bem, mas hoje nós viemos aqui falar de registro de títulos e documentos, né? Que é a minha paixão. E que bom, que bom. E hoje nós estamos fechando, na verdade, um ciclo de conversas com os oficiais de cartório aqui da região. Isso. Né? Nós já passamos pelo registro de imóveis, pelo tabelionato de notas, pelo tabelionato de protestos, o notas com o registro civil também, né? Porque foi uma delegação que acumula as duas especialidades. E hoje nós fechamos com você aí no títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. Inicialmente a gente já vamos falar que são duas coisas diferentes. Diferentes, né? Isso. Como você falou ali, o registro de pessoas naturais com notas, né, no caso distrital, o registro de títulos e documentos civil de pessoas jurídicas, né, o famoso RTD-PJ, esses são 2 cartórios em um também. Né? Então é o registro de títulos e documentos e o registro civil de pessoas jurídicas. Né? Nesse primeiro momento, acho que vamos falar sobre títulos e documentos. Perfeito. Né? E depois a gente vai passar para o registro civil de pessoas jurídicas. Bom, o registro de títulos e documentos, a diferença é que é registrado lá toda a transação, todo contrato referente a bem móveis, né? Então a gente leva para cartório de imóveis registro de contratos de bem imóveis, garantias reais. Já em registro de títulos e documentos, a gente é mais voltado aos bens móveis. Contrato de alienação fiduciária de um veículo, de um trator. Também a gente registra lá a questão de arrendamento rural, parceria rural. A gente faz notificação extrajudicial. Então é uma gama enorme de documentos que são registrados lá. E o título de documentos ele tem algo que nenhuma especialidade tem, que é o registro residual. Então, você tem um documento onde você não tem onde registrar, que não é competente de nenhuma especialidade, então você não registra em registro de imóveis, nem no registro civil de pessoas naturais, nem no tabelionato de notas, nem em protesto, pode ser registrado em títulos de documentos. Então a gama de registro em títulos de documentos é muito grande e a população não conhece, né, porque às vezes só vai no cartório quando é obrigado a levar um título para dar publicidade. Né, para dar publicidade perante terceiros. Porém, há registros facultativos de conservação de um documento que o título de documentos pode dar essa segurança, dar conservação. Né? O título de documentos, os efeitos de um registro lá é conservação, autenticidade de data, que é o quê? Naquele momento que você fez o registro, você comprova que naquela data esse documento foi registrado.
e da publicidade perante a terceiros. Então, a partir do momento que um título é registrado, a outra pessoa não pode alegar que não conhecia, porque a partir do momento ela dá essa publicidade. E qualquer documento registrado em títulos e documentos, é possível você emitir uma certidão, e essa certidão vale como se fosse o documento original. Então, tirando os documentos obrigatórios de registro em títulos e documentos, que são os contratos de alienação, cédulas de crédito bancário, que tem como garantia um bem imóvel ou um aval, né? Quando a garantia é uma hipoteca ou um penhor rural, isso vai para o registro de imóveis. Então, aí que na garantia que a gente vai definir se vai para imóveis ou se vai para títulos e documentos. Se for o bem dado em garantia, se for um imóvel, vai para o registro de imóveis? Vai para o imóveis, né? Que a gente fala que é hipoteca, né? Então, vai hipotecar a casa, vai pegar um financiamento e a garantia é a casa, então isso tem que ser registrado no registro de imóveis. Mas a pessoa comprou um trator, um produtor rural, e esse trator ele não vai ser um penhor rural, quando o trator é alienado. Então, em caso de inadimplemento do pagamento do contrato, o próprio trator é garantia. Então, quando o bem alienado é móvel, esse contrato vai para registro em títulos e documentos, né? Então, a gente sempre tem que voltar qual é a garantia dada no contrato para a gente saber qual o cartório que vai ser, né? Esses são os documentos obrigatórios a registro para o quê? Para dar publicidade perante a terceiros, para no caso de inadimplemento o credor possa executar esse contrato. É um requisito, né, para a execução, é esse contrato registrado. E é importante porque se alguém adquirir esse bem que já está alienado fiduciariamente, né, que está com essa gravame, essa pessoa poderá perder o bem, né? Sim. Porque pelo registro no cartório, ela presume-se que ela deveria ter conhecimento daquela, sim, daquela pendência com relação àquele bem. Tanto né? que às vezes quando uma pessoa vai dar em garantia o outro bem imóvel, eles vão lá no cartório e pedir uma certidão negativa desse trator. Então a gente vai pesquisar nos nossos arquivos se esse trator já foi dado em garantia em algum outro contrato, pelo número de série, pelo nome do proprietário, pelo CPF do proprietário. E caso não tenha nenhum gravame em cima desse bem, a gente emite uma certidão negativa, ele fica apta para usar esse bem como garantia no próximo financiamento. Entendi. E quais outros contratos obrigatórios? Obrigatório, então, cessão de crédito. Então, uma empresa vai lá e faz um empréstimo de um banco e cede alguns créditos, duplicatas ou cartão de crédito, como garantia de cumprimento daquele contrato. Então, essa cessão é registrada no cartório de títulos e documentos. Também a gente registra contrato de calção. O que tem muito registro lá são contratos de arrendamento e parceria rural, que mesmo tratando de imóveis, esses registros devem ser registrados em títulos e documentos. E qual que é a importância do registro lá? Então, um produtor rural que arrenda uma terra e fica arrendando essa terra há 10, 15, 20 anos e tem esse contrato registrado, no momento que ele vai pedir a aposentadoria dele, ele vai conseguir comprovar com o documento registrado que ele arrendou, caso ele venha a perder esse contrato original. Então, eu falo que o título de documentos é um backup, hoje está um termo mais tecnológico, né? Mas é uma segurança de documentos que serão conservados pelo resto da vida, o resto da história. Então, tenho documentos lá no meu cartório de 1930, 1920, né? Porque a função do cartório é isso aí, é conservar o documento para quando precisar retirar uma certidão. Perfeito. E você colocou uma questão muito interessante, né? Nós estamos falando de registro de títulos e documentos, um documento registrado lá que vai importar na aposentadoria de uma pessoa. Com né? certeza. Então, essa conversa vai muito ao encontro do nosso propósito aqui, que é levar conhecimento para a população, para que ela possa exercer a sua cidadania com mais fluidez, com mais conhecimento, né? Então, a gente estava conversando agora há pouco, né? A importância dos cartórios para o desenvolvimento regional, né? Para o desenvolvimento da região. Porque a partir do momento que as pessoas conseguem utilizar as ferramentas existentes nos cartórios, garantem mais
segurança às suas operações, né, aos seus negócios, e isso acaba favorecendo mais fluxo de negócios, né? Sim. Se eu tenho mais segurança para vender um bem e saber que eu não vou tomar cana e sair de mão vazia. Você consegue juros menores, né? Exatamente. Condições melhores para o empréstimo. Sim. A partir do momento que você tem a segurança jurídica. Eu vejo hoje, né, nessas 2 décadas que os cartórios estão sendo providos por concurso público, que é uma abertura maior, um conhecimento maior da sociedade no que o cartório faz. Isso é muito importante instruir e mostrar, como esse programa está fazendo, a importância do cartório na vida da pessoa, né? Como foi falado no Registro Civil de Pessoas Naturais, onde toda a vida dela é contada, desde o nascimento, do casamento, né, até quando vem a falecer. O registro de imóveis, onde todo o seu patrimônio, né, registrado, naquela célebre frase, né, só é dono quem registra. O tabelionato de notas, né, que é onde vai formalizar as vontades das pessoas no instrumento público, para ter validade jurídica. E o título de documentos, que funciona como um registro muito amplo de documentos em geral, para que tenha conservação, autenticidade de data e publicidade. Então, usando os cartórios no meio correto, a pessoa só tem a ganhar, né? A população só tem a ganhar, e o ambiente de negócios do local, da região, só crescer. O senhor deu vários exemplos de registros obrigatórios. Uhum. Você poderia citar alguns facultativos, assim? O que é registro facultativo, pessoal? Como o Eduardo está nos contando, o cartório de títulos e documentos tem essa característica de ser residual. O que é ser residual? O que não for registrado em outros cartórios podem ser registrados lá. Sim. Então, quais títulos assim que o pessoal costuma registrar e que não seria obrigatório de ter esse registro? Sim. Então, essa questão do registro residual, ele abre um leque muito grande para o cartório de títulos e documentos registrar não só títulos, né? Que a gente fala títulos e documentos, é sempre aquele papel escrito, um documento. Você pode registrar uma foto antiga sua, que você tem medo dela se perder no tempo. A gente faz a digitalização dessa foto e conserva ela para o resto da história. Um dia seu neto vai... meu pai tinha uma foto aqui, a gente faz a pesquisa no nome e faz essa certidão, você vai ter sempre essa foto. Uma declaração, até uma questão de um político, eu vou fazer uma declaração e vou registrar em cartório. Quem nunca ouviu isso aí? Sim. Onde é que vai registrar? Em qual cartório? Em títulos e documentos, né? Minha promessa de campanha será isso, isso, isso. Você formaliza isso num papel, leva ao cartório, registra, e lá, agora minhas promessas estão registradas em cartório. Você pode registrar um poema, ou uma música que você fez, uma declaração para sua namorada de amor, quer dar publicidade nesse amor, pode levar no cartório de títulos e documentos. Chegar com a certidão no dia dos namorados, hein? Olha, meu amor é registrado em cartório. Aí sim. Uma coisa interessante em registrar também, uma carteira de trabalho. A pessoa está com uma carteira de trabalho até com o tempo já se deteriorando, né? Levar ao cartório de títulos e documentos, onde a gente faria essa digitalização e a conservar todos os empregos que ela teve durante esse ano, para comprovar mais tarde para um pedido de aposentadoria. A partir do momento que é registrado lá, e essa certidão, isso é bastante dar um ênfase, tudo que está registrado em títulos e documentos, a partir do momento que você quer uma cópia, a gente faz via certidão. E essa certidão tem valor como se fosse original, né? Então é muito importante esse conhecimento. Então qualquer documento que a pessoa queira conservar, o cartório de títulos e documentos está lá para isso, né? Para dar segurança, como se fosse um seguro, né? Sim. Mas o seguro que só paga uma vez, o preço não é alto, isso vai ter essa conservação para sempre, para sempre. É interessante frisar, né, essa questão de música e outros bens culturais que a pessoa tenha produzido,
Se ela quiser os efeitos de direitos autoral. autorais, aí será em outro campo. É importante frisar, né, que essa questão residual também tem que respeitar o registro em outros órgãos competentes que não seja só o cartório. A gente pode falar de uma patente. Patente é uma invenção. Então a pessoa inventou uma cadeira que nunca existiu. E ela quer a patente disso aí, dessa invenção. Então tem um local próprio para registrar, que é o INPI, né? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá é onde é registrado marca e patente. Então a gente instrui a pessoa a levar até lá e não registrar em títulos e documentos, para ela ter esse direito sobre o bem que ela inventou. Questão de música, questão de poema, também é registrado na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então a gente sempre faz a instrução para quando a pessoa chega com uma música, fala, ó, você tem que saber que o registro pode ser feito na Biblioteca Nacional, lá onde vai ser o direito autoral respeitado, mas não impede que eu falo, não, eu só quero registrar essa música para conservação. Então a gente faz um requerimento, né, falando que a gente instruiu a pessoa a dirigir aos órgãos competentes, mas mesmo assim ela quer registrar no título e documentos para ter conservação, para que um dia que ela queira, ela pega uma certidão e sempre vai ter isso em mãos, né? Nunca vai se perder com o tempo. Perfeito, perfeito. Uma outra utilização muito forte, mesmo que as pessoas costumam utilizar com frequência, é a notificação extrajudicial, né? Isso, notificação. Que é também feita através dos cartórios. De título e documentos. De títulos e documentos. Eu falo, acho que é um dos atos mais importantes do cartório de títulos e documentos, porque você faz uma prova pré-constituída quando você precisa informar uma outra pessoa sobre qualquer coisa, né? Então, notificação nada mais é que uma carta, né? Que o notificante é a pessoa que quer informar a outra pessoa e não está cumprindo alguma coisa. Só que de vez dessa carta ir pelo correio, o intermediário é o cartório. Então, ou o oficial ou os seus escreventes, eles recebem a notificação, a registragem vai até a outra pessoa levar essa notificação para o quê? Ter certeza que ela recebeu. Então, por a gente ter a fé pública, a partir do momento que ela recebe essa notificação, a gente faz uma certidão, que no dia tal, horário tal, se a pessoa recebeu a notificação, então ela não pode se eximir que não sabia dessa informação. Então a notificação, a gente cria a prova, uma futura demanda judicial, né, para informar que a pessoa que alugou a sua casa, que não está pagando aluguel, falou, ó, você faz uma notificação, falando, você não pagou aluguel, peço, né, que pague ou saia da casa em 30 dias. Mesmo assim ela não sai, mas foi notificado, você tem uma prova para uma ação de despejo, mostrar para o juiz que tentou de todas as formas, por vias, né, extrajudiciais, como é o cartório, né, a tentativa de dirimir essa situação, e não sendo possível tive que acionar a justiça, né, o descumprimento de um contrato, né, qualquer coisa pode ser feita uma notificação para levar essa informação e o cartório vai comprovar que ela recebeu, via certidão de notificação. Que aí o cartório tem fé pública, atesta ali que realmente aquela pessoa recebeu aquele documento. Com certeza. Aqui nós tivemos a utilização, tivemos vários usos da notificação extrajudicial, mas uma que eu me lembro muito bem é uma vez que realizamos aqui um debate eleitoral, um debate sobre candidatos, né, a prefeito, e aí a gente convidou os representantes de todas as siglas que estavam em disputa para que viesse aqui no debate. E para que não haja aquela coisa de não fiquei sabendo, aí nós fizemos através do cartório, né, essa notificação para os representantes dos partidos à época. Então é bem nesse sentido que você está nos expondo. Pode se eximir falando, não sabia, né? Sim. O cartório está lá e certificou que você recebeu. Se não for agora Tim Maia, né? Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo mais.
Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia. Uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Quer plantar uma árvore, mas não sabe onde encontrar mudas? Não é só na Semana da Árvore que o morador de Pouso Alegre ganha mudas. Se o morador quiser plantar uma muda de árvore na calçada da sua casa ou em qualquer outra iniciativa que ajude a manter a qualidade de vida que o município possui, pode recorrer ao Viveiro Municipal de Mudas Nativas, mantido pela Prefeitura dentro do Parque Natural Municipal Professor Dr. Fernando Afonso Bonilo Fernandes. As mudas são utilizadas nos projetos municipais de restauração florestal e para doação à população, visando atender o plantio em calçadas e demais áreas públicas urbanas. A população pode solicitar pelos seguintes canais: de forma presencial na Central de Atendimento, na Praça Doutor Garcia Coutinho, número 17, no centro de Pouso Alegre. O horário de atendimento é das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E o telefone é o 3449-4065 ou 3449-4996. A solicitação também pode ser feita de forma online. Basta fazer um cadastro no sistema. O processo é simples e rápido. Mande um e-mail centraldeatendimento@pousoalegre.mg.gov.br ou meioambientepousoalegre@gmail.com e encaminhe o formulário de solicitação de mudas, disponível no site pousoalegre.mg.gov.br através da aba Requerimentos Anexo 1. Com ele, encaminhe cópia do RG ou CNH e CPF, comprovante de residência atualizado da pessoa física e cópia de escritura do imóvel, contrato de compra e venda ou outro documento de posse. Quer plantar uma árvore? Em Pouso Alegre, você ganha mudas. Retornamos aqui no nosso episódio de hoje de Direito em Debate com Eduardo Amaral, oficial de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Santa Rita do Sapucaí. Então, Eduardo, já falamos no primeiro módulo do nosso programa de hoje sobre o registro de títulos e documentos. Vamos falar agora sobre o civil das pessoas jurídicas. Sim. Né? O que é registrado nesse cartório? Sim, então o registro civil das pessoas jurídicas, até que o nome é parecido com o registro civil das pessoas naturais, né? Pessoas naturais são as pessoas físicas e o registro civil das pessoas jurídicas está no próprio nome, né? São as pessoas jurídicas. Mas aí, pessoa jurídica não é registrado na junta comercial? A pessoa deve se indagar. Mas depende do tipo de pessoa jurídica. Então, as empresas que visam lucro, as empresas são registradas na junta, né? E as associações, sindicatos, organizações religiosas que não visam lucro, né? E sim atender o objetivo de pessoas que se reúnem para formar uma associação, essas são registradas no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Então a diferença da junta com o RCPJ, né, abreviando, é que na junta são as empresas e no RCPJ as entidades, né, associações, sindicatos e organizações religiosas que não visam lucro, né. Então dentro da RCPJ a gente faz o registro, na verdade faz o nascimento dessas associações. Eu falo que eu sou um parteiro de associações lá em Santa Rita. Desde o momento que pessoas se reúnem com um objetivo em comum em formar uma associação, vou generalizar para a associação, para tudo. Na associação para ajudar crianças carentes, associação para promover o esporte. Tem as organizações religiosas de todas as religiões, né? Centro Espírita, Centro de Umbanda, Igreja Presbiteriana, Batista, em geral, eles iniciam fazendo um estatuto. Estatutos são as regras dessa associação. Feito esse estatuto, é feita uma assembleia de aprovação
e eleição de uma diretoria. Então toda essa parte formal é levada ao registro civil de pessoas jurídicas para a gente dar o nascimento. E que é a partir do registro é que a pessoa jurídica tem a efetividade. Tem a sua existência. E a tua existência é a partir do registro. Perfeito. Então, feito esse registro, e hoje, com uma parceria que a gente tem com a Receita Federal do Brasil, a gente já também faz o deferimento desse CNPJ. O que é? Então, a pessoa é registrada e já sai com o CNPJ da associação no cartório. E antes não era assim. Até 2018, 2017, a pessoa ia até o cartório registrar esses atos, depois teria que vir lá em Santa Rita, viria até Pouso Alegre, na Receita Federal, para conseguir o CNPJ. Então esse convênio, e eu posso falar que Minas Gerais foi o estado piloto para a realização desse convênio com a Receita. Por quê? Porque Minas Gerais é onde estão a maioria dos registros de títulos e documentos civis de pessoas jurídicas puros do Brasil, né? São mais de 300. Geralmente em outros estados esse cartório está junto com imóveis, mas aqui a gente tem uma força muito grande por ser puros, né? Em toda a sede de comarca tem um RCPJ, RTD com registro civil de pessoas jurídicas. Então esse projeto piloto iniciou aqui em Minas Gerais. E como tivemos êxito, né, então já se espalhou para todo o Brasil. Orgulho muito a participação também do Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Minas, que é muito atuante, né, tanto nos auxilia nas nossas demandas aí. Eu queria agradecer publicamente isso aí. Então, com essa parceria, facilitou muito ao usuário. Então, a associação vai lá, faz o registro, já sai com o CNPJ, e nasce, e aí começa a se envolver nesses trabalhos do terceiro setor, né? Ajudando a sociedade em várias formas de associação, né? Para ter essa ajuda na comunidade. Clubes também? Clubes, isso. Partido político? Partido político é registrado só em Brasília. Ah, né? Isso. Geralmente os partidos políticos são registrados no primeiro cartório de registro civil de pessoas jurídicas de Brasília, né? Houve uma época que teve essa mudança, mas não pegou muito e voltou. O que é registrado, pode ser registrado de partido político, é uma ata de eleição da diretoria do partido, mas aí a gente registra em títulos e documentos só para fins de publicidade, né? Perfeito. Já as associações, sindicatos e organizações são registradas no registro civil de pessoas jurídicas. Então a gente tem aqui uma grande diferença que já podemos apontar, né? Títulos e documentos, registra documentos, os mais diversos, e a civil das pessoas jurídicas são documentos constitutivos de pessoas jurídicas. Isso, para a existência delas. Para se tornar existente no mundo, vamos dizer assim. Antes disso... Sem visar lucro, né? Ah, sim. Sem visar lucro. É importante dizer isso, porque empresas, né, prestadoras de serviço, fornecimento de bens, tudo isso é registrado nas juntas comerciais. Então, a gente tem essa diferença de registros aí. As pessoas jurídicas que não executam atividades com finalidades lucrativas, aí se registram no registro civil das pessoas jurídicas, né, desse cartório. Fundações, né, fundações assistenciais. É importante falar. As fundações privadas, né? Isso é muito importante a gente dizer aqui, porque nós temos, né, uma lei municipal, praticamente todos os municípios têm, os estados, né, e também no âmbito federal, entidades de utilidade pública, né, como associações, fundações, que executam atividades que são importantes para aquele ente da federação, e ele reconhece como de utilidade pública, uma condição especial que ela ostenta, né, e pode ter aí alguns benefícios, algum repasse, um convênio com o ente federado para... Importante até pegar o gancho nessa questão de entidades reconhecidas pelo poder público como de utilidade pública, que no momento de alteração, quando essas associações têm essa lei que definiu elas como utilidade pública, elas têm isenção no registro dos atos constitutivos quando vão alterar.
O que quer dizer falar em voz própria? Vão Vai alterar o verbal, estatuto, uma alteração do estatuto. O estatuto em si, ele é isento por lei, por ser entidade de utilidade pública. Olha só que coincidência. São uma das poucas isenções que a gente tem no Registro Civil de Pessoas Jurídicas que abarca essa questão dessas entidades. Interessante essa questão. Aqui nós temos uma lei, né, de reconhecimento de utilidade pública que está sendo, inclusive, cogitada aí da sua alteração. E uma das propostas que eu fiz foi que os documentos, né, que comprovem a existência daquela entidade sejam registrados, ter uma certidão de inteiro teor do cartório para comprovar ali a sua existência, a sua situação atual. E aí, a grande questão que vem é assim, nossa, será que não está gerando custo para as entidades? Essas entidades prestam um serviço social e que no final das contas vai ter benefícios, né, econômicos com essas exigências. Subvenções, né? Eu digo até no cartório depois. Ah, sim, né? pela Porque isenção. aí depois vai ter isenção nos atos seguintes do cartório. Isso, somente na alteração, né, do estatuto. Né? Porque geralmente se exige dessas comprovações das entidades a ata, né, de fundação, estatuto da entidade, a ata de constituição da sua diretoria, autenticada, com cópia autenticada. Então, eles tiram a cópia e pegam só a autenticação lá no cartório tabelionato de notas. Que vale eu não mais, acho adequado. Não, o mais fácil é pegar uma certidão. Exatamente. E mais barato, não? Mais barato, é mais barato. Né? Eu falo que a partir de 5 páginas de algo que está registrado no cartório é mais barato do que autenticar. E tem mais validade do que uma autenticação, porque mais a seguro, certidão, né? Mais atual. Vale como se fosse original. Sim. Então, é uma questão que você está nos trazendo e que é importante para o conhecimento da população de Pouso Alegre, das entidades, né, que frequentemente solicitam esse reconhecimento de utilidade pública, né, que tem essa exigência de estar regular perante o cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Vão no cartório e peçam uma certidão. Sai mais barato e tem mais valor jurídico. Sim. Em primeiro lugar, registrar, né? Porque já pegamos documentos até situações, registrados, né? Pegamos até situações de, não, mas essa entidade já funciona há muito tempo. Quando você vai ver os atos constitutivos daquela entidade, não tem, ela existia só de fato. Isso. Já desempenhava uma atividade ali, só que não era regularmente inscrita, né? Às vezes até por falta de conhecimento. Falta né? de conhecimento. E a função do cartório, né? A gente fala cartório, mas o nome também é serventia, né? Serventia extrajudicial. Então o cartório está lá para servir a população, para instruir a população. Nós somos operadores do direito que detemos um conhecimento por anos de estudo e esse conhecimento tem que ser repassado para a população. Então vá até o cartório da tua cidade, peça informação, né? Eu gosto de instruir os meus usuários para que eles saibam o que eles estão fazendo no cartório. Porque cartório, antigamente você entrava com dúvida e saía com mais. É verdade. Né? E o meu dilema desde que ingressei lá é o quê? É orientar, instruir, que a pessoa saiba o que está fazendo no cartório, porque isso auxilia até o trabalho do cartório e ajuda a população a ter mais acesso a esses serviços. Essa é a nossa ideia com esse bloco dos cartórios aqui no Direito em Debate. Bacana. É levar esse conhecimento para a população, para que ela possa utilizar mesmo desses serviços que estão aí a favor dela, né? Está a favor da população. A servir, né? A serviço da população, né? Então, Eduardo, mais uma vez eu agradeço a sua presença, viu? Você sair lá de Santa Rita sabendo que você está sobrecarregado lá agora com o registro de imóveis, né? Tá com esse novo desafio aí, eu desejo muito sucesso. Obrigado, na sua Thiago, atividade, que você seja tão exitoso no registro de imóveis como você vem sendo aí na títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. Obrigado, Thiago, pela oportunidade de vir falar sobre algo que a gente tem paixão, né, que principalmente títulos e documentos civil de pessoas jurídicas e, né, enfrentando esse novo desafio no cartório de registro de imóveis e buscar sempre atender a população da melhor maneira. Muito obrigado. Obrigado, doutor.
Esse foi mais um Direito em Debate. Fiquem todos com Deus.